Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, então desce pro play. Provavelmente não é agora que você vai conseguir jogar de uma outra maneira no seu PlayStation 5. Acompanhe o vídeo e você vai entender por quê. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Finalmente trazendo mais um vídeo de notícia nesse canal. Chega de falar de Forza por enquanto, porque eu tô jogando e eu planejo trazer uma review obviamente honesta aqui no canal e não ficar só lambendo o jogo como a maioria dos youtubers fazem. Vamos ser sinceros, falar o que tem de errado e o que tem de bom. E se você quer isso, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, deixe sempre, lógico, que você puder em todos os vídeos, porque isso ajuda muito o canal e evita que você passe vergonha tomando exposed. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito então dessa notícia que saiu ontem sobre o destravamento do PlayStation 5. Galera, por que eu não fiz vídeo falando a respeito disso ontem? Ao contrário da maioria dos youtubers que vocês veem por aí, que pega ali a notícia e fala, olha, agora a gente vai poder jogar no PlayStation 5 destravado, o que vai acontecer? Aquela coisa vazia, sem informação. Eu corri atrás de algumas informações e tentei simplificar o máximo possível para poder repassar aqui no vídeo para vocês e te fazer entender por que pode ser que você não vá jogar em um PlayStation 5 destravado tão cedo, mesmo que o grupo que fez o famoso destravamento do PlayStation 3 tenha conseguido acessar as chaves do PlayStation 5. Bom, então vamos começar do começo, né? Esse grupo chamado Failoverflow é o mesmo grupo que fez o destravamento, né? O tão famoso destravamento do PlayStation 3. Inclusive eles fizeram, né, isso aí ao vivo, foi gravado, né? Um evento em que eles mostraram como que eles conseguiram acessar as brechas do velho e famoso PlayStation 3. E naquela época a Sony ficou extremamente irritada com o que aconteceu, porque o PlayStation 3 foi um console que demorou muito, né, até ele conseguir de fato se virar, até ele parar de dar prejuízo para a Sony, né? Até ele conseguir dar a volta por cima. E quando ele finalmente conseguiu, os caras descobriram um jeito de destravar o console. Então a Sony obviamente não gostou nada disso naquela época. Porém, agora você deve estar pensando, mas era só uma questão da Sony lançar um update que isso seria resolvido. Bom, a verdade é que a resposta não era tão simples assim. Para a gente entender o caso do PlayStation 5, a gente tem que entender o caso do PlayStation 3 e do PlayStation 4 sobre a questão de destravamento. No caso do PlayStation 3, houveram dois momentos decisivos que fizeram com que o console perdesse de vez o seu posto de console mais seguro do mundo, o console irhackeável. O primeiro passo para o destravamento do PlayStation 3 aconteceu quando os hackers descobriram que era possível enganar o console através das suas portas USB. E presta atenção no que eu tô te contando, porque tudo vai meio que se ligar no final desse vídeo. Pois é, a gente vai chegar até o navegador do PlayStation 5, presta atenção. Inicialmente era essa a questão, né? Foi esse o método que haviam descoberto e na época eles vendiam um pendrive por mais de $100, que permitia que os donos de PlayStation 3 que quisessem usufruir mais livremente do seu PlayStation 3 conseguissem usar jogos não exatamente adquiridos, se é que você me entende. Esse foi o primeiro passo que aconteceu naquela época. A Sony tentou lutar aí fazendo update de sistema e tudo mais, só que aí veio o golpe de misericórdia, que foi quando conseguiram ter acesso às chaves privadas. E isso possibilitou que os hackers sempre conseguissem burlar qualquer update que a Sony fizesse no sistema do PlayStation 3. A única saída para a Sony naquela época era revisar o hardware do PlayStation 3, só que naquele momento já era tarde demais. E para que ela fizesse aquilo, pelo que eu lembro das notícias daquela época,
foi dito que até os jogos que tinham sido lançados, os discos, tudo, deixariam de ser operantes no PlayStation 3 para a Sony poder contornar aquele problema. Então ela acabou ficando sem ter o que fazer. Tudo que ela podia fazer era só ficar retardando o efeito dos hackers em lançar updates que ela sabia que seriam burlados em questão de dias. Então foi uma guerra que a Sony infelizmente acabou perdendo mais pro final da geração do PlayStation 3. E aí, meus amigos, vocês lembram que eu falei que tudo ia se interligar até o final do vídeo, né? Pois é, agora a gente vai pro PlayStation 4. Vocês devem se lembrar que o PlayStation 4 não permite cópias de arquivos, ele não tem uma multimídia tão boa quanto tinha o PlayStation 3, né? Você não conseguia copiar mais vídeos pro seu PlayStation 4, você não conseguia copiar mais suas músicas pro PlayStation 4. Várias coisas ficaram muito limitadas nas USBs do PlayStation 4 quando você espetava o pendrive. Na grande maioria dos casos, o máximo que você podia fazer era acessar as fotos diretamente no pendrive, mas não necessariamente copiá-las para o seu sistema. A única coisa que eu me lembro aqui que dava para copiar do pendrive para o PlayStation 4 eram os saves do próprio PlayStation 4, ou seja, o backup. Provavelmente teve muito a ver com a questão da vulnerabilidade das USBs do PlayStation 3, a forma como conseguiram descobrir um método de usar a USB para conseguir hackear o console. Então isso provavelmente teve impacto nesse acesso de multimídia do PlayStation 4, que foi o que deixou o console tão limitado em comparação com a geração anterior. A grande questão é que no PlayStation 4 os hackers descobriram um outro método de conseguir destravar o console. Só que a partir da 8ª geração de consoles a brincadeira começou a ficar cada vez mais sem graça de fazer. Por quê? Na época do Xbox 360 e do PlayStation 3, o destravamento ainda era tão, digamos assim, acessível e fácil. Era possível você fazer um downgrade no firmware e conseguir explorar as vulnerabilidades das versões anteriores. Já no PlayStation 4, a Sony foi mais esperta e tornou esse tipo de operação, digamos assim, quase que impossível. Então, a única vulnerabilidade que foi encontrada no console, pelo menos do que eu pesquisei aqui para vocês, é através do navegador de internet, e isso é a partir de uma versão específica para trás dos firmwares já lançados. A partir daquilo para frente, parece aí que não é mais possível já há algum tempo. Então vocês já devem ter ouvido falar que alguns PlayStation 4, que tem uma versão de firmware X aí, na hora que você vai revender ele pode valer muito mais porque aquela versão ainda permite o destrave do console. Não descobriram, pelo que se sabe até agora, uma maneira de burlar esses updates que a Sony fez e não é possível fazer o downgrade no firmware. Ou seja, é por essa razão que esse destravamento do PlayStation 4, embora muitos de vocês não saibam, ele é real, existe PlayStation 4 que roda assim jogo pirata, mas é extremissimamente limitado. É por isso que a pirataria no PlayStation 4 acabou não vingando, pelo menos até agora. Quem sabe daqui mais alguns meses, dias ou anos. E aí sim, nós chegamos no PlayStation 5. Galera, a notícia de ontem é do mesmo grupo que hackeou o PlayStation 3 e de acordo com o que eles dizem, parece que eles estariam quase lá. O grupo informa que eles conseguiram as chaves raiz do PlayStation 5, do software, ou seja, é uma exploração, é um exploit por meio de software. O hardware do PlayStation 5 não parece estar comprometido como era o caso do PlayStation 3, então novamente os caras caem naquele mesmo negócio do PlayStation 4. Ao que tudo indica, se eles conseguirem hackear aí o PlayStation 5, eles vão ficar limitados à versão de sistema desatualizada, ou seja, ao firmware que está vulnerável àquele tipo de hackeamento, porque assim que a Sony lançasse uma atualização onde ela poderia atualizar inclusive essas chaves, usar outros métodos ali de segurança, já que é um exploit apenas de software, a Sony ainda talvez poderia contornar isso sem muita dor de cabeça. Mas vocês devem se lembrar que eu mencionei que no caso do PlayStation 4 o segredo para conseguir desbloquear ele era usando o navegador, né? Isso tá batendo alguma coisa na sua cabeça agora com o PlayStation 5? Por que será que ele não tem um navegador dedicado? Ao que tudo indica, essa é a grande razão, esse é o grande segredo que nem eu sabia do porquê que o PlayStation 5 não tem um navegador de internet, digamos assim, acessível, porque ele tem, só que é meio escondidinho, não dá para você acessar exatamente o endereço que você quiser, né? Tem toda uma artimanha para você tentar fazer isso, mas é bem desconfortável. Enfim, a Sony dificultou o máximo possível para que isso pudesse repetir no PlayStation 5 e ela vem aprendendo com as gerações como contornar esse problema. É exatamente por esse motivo
que eu tô fazendo esse vídeo para vocês, para que vocês não fiquem todos alarmados, alguns fiquem até mais eufóricos, né? Safado, tá querendo desbloquear, né? E até quem tava preocupado também, pô, se desbloquear vai ferrar. Fato é que sempre acontece, né? A Sony, ela sempre toma medidas protetivas que acabam ferrando mais o usuário. Por exemplo, no PlayStation 3 existia uma função de instalar um outro sistema operacional baseado em Linux, que foi removida quando a Sony começou a suspeitar que aquela opção poderia dar acesso a um destrave do console no futuro, um hackeamento. Então ela fez aquilo ali, ela sabia que ia tomar um monte de processo, mas parece que pelo cálculo dela valia mais a pena pagar pelos processos do que deixar que ocorresse o destrave do console. E já no PlayStation 4 nós sofremos aí uma capagem, né, da multimídia do console, e no PlayStation 5 parece que além da multimídia tem um navegador de internet também. Então a verdade é que quanto mais coisas descobrirem de possível para hackear os consoles, a tendência é que cada vez mais restrições acabem surgindo com o passar das gerações. Então pode sim acontecer que saia aí um hack para o PlayStation 5 que permita assim fazer o seu, entre aspas, desbloqueio, que você consiga ler jogos aí piratas no console, mas provavelmente vai ser uma coisa muito restrita, assim como aconteceu no PlayStation 4. Então não fique tão chateado ou tão animado, porque ao que tudo indica a Sony conseguiria contornar isso com atualizações de sistema, e aí vem aquelas coisas que você já sabe. Se você não atualizar, você não acessa a internet, adeus multiplayer, adeus outras funcionalidades, e a maioria provavelmente vai optar por não querer perder isso só para poder jogar um ou outro jogo piratinha ali, né? O que você achou a respeito disso? Curtiu as informações? Então não se esquece de deixar o like aí, rapaz, que eu vi que você não deixou até agora. Tá me achando com cara de palhaço? Eu tenho cara de Spacer pra você? Então deixa o like aí no vídeo, seu vacilão. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até a próxima. Fui!